Oi, gente! Bem-vindas à leitura do capítulo 15 do livro Triggers, Gatilhos na Educação de Filhos, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. Esse é o último capítulo da primeira sessão de gatilhos externos. A segunda sessão, que vai começar no próximo vídeo, é sobre gatilhos internos. Depois eu explico melhor no próximo vídeo qual é a diferença entre os dois. Mas esse capítulo aqui, ele foi escrito pela Wendy e o nome que ela deu é Quando Eles Vão Mudar. Quando é que os nossos filhos vão mudar? Quando é que tudo isso que a gente tem feito, né, vai surtir efeito? Quando é que tudo que a gente plantou, a gente vai colher? Acho que essa é uma pergunta, né, que a gente se faz constantemente. Mas eu ensinei isso pra ele ontem, hoje ele tá fazendo de novo. Mas eu já falei com ele 5 vezes, 20 vezes, 10 vezes e ele continua fazendo de novo. É sobre isso que a Wendy, ela quer falar. E ela começa dizendo que o casamento e a maternidade não são fáceis e não são coisas simples. Ela fala, você se esforça pra ser consistente e não vê as mudanças nos seus filhos. Cadê os frutos? Você vai no mercado, você vai em algum lugar ou na igreja e você vê filhos de outras pessoas comportados. Pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente vê muito crianças assim no mercado super quietinhas, super comportadas, crianças nos cultos sentadas, prestando atenção na palavra. E aí eu fico olhando e falo, meu Deus, onde é que foi que eu errei, né? Hoje eu já tenho uma maior consciência da onde foi que eu errei. Foram pequenos erros, na verdade, pequenos pensamentos que a gente acha que tudo bem, que vai passar. Ah, depois ele vai aprender, ele ainda não é maduro para fazer isso. Ah, meu filho, quando ele tiver 4 anos eu ensino para ele isso. Quando ele tiver 5 anos ele vai entender e aí ele vai se comportar bem. E não, né? Nós temos que ser intencionais, nós temos que treinar, ensinar os nossos filhos desde pequeno. Coisas simples, que às vezes a gente acha desnecessário por achar que o nosso filho não tem maturidade. Então hoje eu vejo que se eu tivesse iniciado alguns hábitos desde cedo, hoje estaria muito mais fácil para mim, determinadas situações, em determinados lugares, controlar, manter as meninas ali mais calmas, né, sem falar alto, sem me interromper. Isso acontece muito aqui em casa, as meninas me interrompem demais. E eu sempre deixei, falei, uma hora a gente vai falar para ela parar. E, na verdade, muitas vezes isso não acontece. A gente precisa ser mais intencional e treinar os nossos filhos desde bebês, desde que eles são bem pequenininhos. E aí ela coloca aqui, ela fala uma frase aqui que eu gostei muito, que diz assim: enquanto focamos na falta de maturidade dos nossos filhos, Deus foca em nos amadurecer. Né? Então, toda e qualquer situação que você esteja passando na sua casa, seja ela qual for, Deus está usando para te amadurecer. Eu já falei aqui algumas vezes, né? A família é a escola do caráter de Deus e ela fala isso aqui. Você pode perguntar, né? Por que meu filho é assim? Ao invés de você perguntar por que seu filho é assim, você pergunta o que eu preciso aprender com o jeito do meu filho agora, no que eu preciso mudar e o que eu preciso fazer para que essa situação no meu lar mude. O que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer tratar em mim? O que o Senhor quer tratar no meu filho? Aí ela fala que quando você pergunta quando tudo isso vai melhorar ou quando tudo será mais fácil, nós precisamos lembrar do versículo que está em Tiago 1, 2, 4. Esse versículo já falou muito ao meu coração e ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E em Romanos 5, 3, 5, Paulo fala algo bem parecido com o que Tiago falou. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Deus, Ele quer nos moldar, Ele quer trabalhar no nosso caráter
e no caráter do nosso filho. Eu já comentei aqui que nós não vamos ter desculpas quando a gente chegar no céu e dizer que a gente não teve oportunidade de moldar o caráter do nosso filho, de ensinar para o nosso filho a palavra, porque todos os dias, nós temos diversas situações com os nossos filhos. Essas perguntas aqui são nada mais do que situações que a gente passa e fala, meu Deus, mas eu já falei, meu Deus, mas eu já ensinei. Sim, se você continua tendo que ensinar para o seu filho algo, é porque o caráter dele ainda não foi aprovado. E o que Deus pede de você? Perseverança. Deus não desiste de nós. Por isso que nós também não vamos desistir dos nossos filhos. Nós erramos, Deus vai, nos perdoa, nos carrega e continua o processo para moldar o nosso caráter. E assim nós temos que permanecer com os nossos filhos, insistir e perseverar para que o caráter do nosso filho seja aprovado. E então, aí sim, a gente veja a esperança. E o que é essa esperança? Lendo esse versículo, me veio a esperança de um futuro mesmo melhor, de uma geração melhor, de uma sociedade melhor, de crianças com caráter de Jesus, né, vivendo o reino. A gente vai conseguir ver uma nova geração, uma nova sociedade, um mundo diferente. Então é aí que vem, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor no coração, nos nossos corações por meio do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda. Nós não temos o poder de mudar tudo. Nós somos instrumento. Deus é que faz a transformação, é o Espírito Santo que transforma. Mas enquanto o caráter do nosso filho não for aprovado, nós temos que perseverar. O pastor Juscelio, ele diz algo assim: aquilo que é um desafio te molda. Então, toda vez que você enfrenta um desafio no seu lar, seja com seu marido ou seja com seus filhos, isso tá te moldando. Quando o desafio acabar, ou seja, quando você falar, nossa, mas o meu filho não faz mais isso, nossa, mas o meu marido de repente mudou, significa que você, o seu filho e o seu marido foram moldados por Deus. Então os desafios, eles só acabam quando Deus cumpre o propósito dele nas nossas vidas. A Wendy, ela fala que ela leu um livro que chama Sagrado Casamento. E o autor diz assim: e se Deus planejasse um casamento para nós nos tornarmos santos, mais do que para sermos felizes, né? E se Deus tivesse feito a maternidade mais para nos tornar mais santas do que para sermos felizes, do que para sermos realizadas, do que para encontrarmos satisfação. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente pode encontrar as duas coisas na maternidade. A maternidade não é um fardo, a maternidade ela não é pesada, muito pelo contrário, os nossos filhos são bênçãos na nossa vida. E a gente pode sim encontrar uma satisfação e também ser moldada, né? Deixar com que Deus nos afie, como ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, e não há um lugar melhor do que o nosso lar para que isso aconteça. A família, ela diz aqui, é um laboratório para a minha santidade e não para a minha felicidade. E é assim que Deus expõe os nossos pecados, né? Dentro do nosso lar, os nossos pecados são realmente expostos, nosso egoísmo, a nossa justiça própria. E quando a gente encara isso é muito complicado, tanto quando a gente vê isso em nós, quando nós vemos no nosso filho. E é por isso que nós não podemos desistir. A maternidade, ela nos aperfeiçoa. E não existe filho perfeito, não existe casamento perfeito. Deus ama os processos e o seu plano se aperfeiçoa em nosso lar. O início dos propósitos e dos planos do Senhor começam na nossa casa, no nosso lar. Então não desista. Persevere. Se você ainda não viu fruto, significa que você e o seu filho ainda não tiveram um caráter aprovado nessa área. Então continue, persevere, prevaleça. Eu tenho certeza que Deus é fiel para terminar a obra que Ele começou. E um dia você vai colher esses frutos, mas é um dia de cada vez. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque iniciou um novo ano, o ano de 2022, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, a começar em nosso lar. Nós sabemos que o nosso lar é a base do futuro de uma sociedade diferente, é a base de uma geração que vai
professar suas palavras, que vai dobrar os joelhos, que vai buscar a ajuda do Espírito Santo e saber e compreender o quanto necessitamos de um Salvador, Senhor. O Senhor não perdeu o controle de nada. Quando nós perguntamos por quê, quando isso vai acontecer, nós temos que confiar que o Senhor continua operando, que o Senhor está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. O Senhor está trabalhando, o Senhor sabe os propósitos, os planos, o Senhor já escreveu todos os nossos dias, que sejamos apenas instrumento, Pai, na Tua mão, para guiar os nossos filhos, para plantar a semente da palavra no coração dos nossos filhos, para que eles desejem, Pai, mais de Ti, mais da Tua palavra, que o Espírito Santo possa trabalhar à vontade no coração dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos sabedoria. Cobre, Senhor, com Teu sangue o lar dessas famílias, Senhor. Protege o coração dessas crianças de todo ataque do inferno, Senhor. Nós sabemos que o inimigo tem se levantado, mas o Senhor é maior. Não há gigante, não há montanha, não há nada que seja maior do que o Teu poder e a Tua palavra, Senhor. Por isso, confiamos em Ti, descansamos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse ano que começa. Obrigada por essa palavra e por esse ensino. Que estejamos firmados cada dia mais na Tua palavra, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Te vejo no próximo capítulo, no capítulo 16. Até a próxima. Tchau.